que há esperança para a árvore, pois mesmo cortada ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos, se envelhecer na terra sua raiz, e no chão morrer o seu tronco. Bem-vindos ao canal da Vida, o trigo mais fino para mais uma exposição das riquezas insondáveis do Deus triuno. Hoje, vamos analisar juntos algumas passagens bem marcantes de Gênesis, né? Observando a revelação de Deus a Abraão, a dinâmica da intercessão e as sérias advertências ali sobre Ló e sua esposa. Vamos usar o material do ministro que estudamos. Então, para começar, essa aproximação de Deus a Abraão, ela foi progressiva, né? Não só aquele Deus distante, de glória, o Altíssimo, mas buscando uma comunhão bem próxima mesmo. Certo. Gênesis 18 nos mostra um momento chave, quando o Senhor aparece a Abraão como um homem, um viajante. E o ministro ressalta isso, que essa é a maneira, digamos, preferida de Deus se chegar, porque permite essa comunhão sem medo, né? Uma amizade real. A gente vê Abraão lavando os pés do Senhor, preparando comida. É uma cena, assim, de muita intimidade, de serviço. É verdade. Unidade. Como o ministro explica, a meta mais alta para nós cristãos é essa unidade com Deus que se fez carne. E é nesse clima de intimidade que Abraão recebe revelações cruciais, né? Sim. E que revelações, hein? O nascimento de Isaac, que a gente pode ver como um tipo de Cristo entrando em cena, e ao mesmo tempo a destruição de Sodoma, o pecado sendo julgado. Nossa, que contraste. Exato. Um contraste poderoso. Mas essa proximidade toda, ela leva a outro ponto que eu acho fascinante. A intercessão de Abraão. Assim, a intercessão por Sodoma. O ministro descreve não só como uma oração, mas como uma conversa íntima, sabe? Iniciada pelo próprio Deus. Deus procura Abraão, revela o plano dele e, de certa forma, convida Abraão a interceder. É interessante isso. E uma intercessão eficaz, segundo o ministro, ela nasce dessa revelação, né? Ela toca a intenção do coração de Deus, mesmo sem Ló ser citado ali diretamente. E ela se baseia firmemente na justiça de Deus. Esse é o ponto. E é aí que fica, nossa, muito interessante, né? Porque Abraão não apela primeiro pro amor, pra misericórdia. Ele desafia Deus com base na própria justiça dele. Ele diz, não faria justiça o juiz de toda a terra. É Gênesis 18, 25, né? Isso mesmo. Isso mostra que, para interceder assim, é preciso estar ali, na presença de Deus, captando o desejo dele. Exatamente. Mostra como é vital conhecer o caráter de Deus. Mas, bom, Gênesis também nos dá um contraste bem forte, né? Na figura de Ló. Sim. Um quadro que o ministro descreve como sombrio, negativo. Ló é chamado de justo lá em 2 Pedro capítulo 2. Sim, é verdade. Mas é que ele parece um justo derrotado, sabe? Enfraquecido. Ele é salvo, sim, mas a vida dele é marcada por uma passividade espiritual. Isso. Ele não busca Deus ativamente. A jornada dele é influenciada pelos outros. E Gênesis 13:12 diz que ele foi armando as suas tendas até Sodoma. Se aproximando aos poucos do perigo. Exato. Essa passividade é um perigo enorme. Ló escolheu a planície, o conforto material, né? E se afastou da influência, da proteção espiritual de Abraão. Ele perdeu aos poucos a capacidade de resistir àquele ambiente de Sodoma, que representa o mundo, né? O sistema do mundo. Isso nos leva à advertência mais séria de todas, eu acho. A esposa de Ló. Ah, a esposa de Ló. Ela olha para trás e vira uma estátua de sal. Que imagem forte. É fortíssima. E o ministro tira uma lição crucial daí. Ela foi salva fisicamente, saiu de Sodoma, mas o coração dela ficou lá. Ao olhar para trás, desobedecendo a ordem, ela não só morre, mas vira um sinal de vergonha, como diz o ministro. Perdeu toda a utilidade para Deus. É como o sal que Jesus fala em Mateus 5:13. Se perde o sabor, não serve para mais nada. Olhar para trás mostrou onde estava o tesouro dela, o coração dela. Nossa. E é tão sério que o próprio Senhor Jesus nos avisa, lá em Lucas 17:32.
Lembrai-vos da mulher de Ló. A mensagem é muito clara, né? Claríssima. O perigo do apego ao mundo, de ter um coração dividido. O ministro até levanta a possibilidade de que um crente, mesmo salvo para a eternidade, possa enfrentar vergonha, perda de recompensa, talvez não participar plenamente da glória do reino que vem. Tudo por causa de um coração que não seguiu o Senhor por inteiro, sabe? É um chamado radical mesmo, a consagração total. Então, para a gente amarrar tudo, a gente vê esse desejo profundo de Deus por intimidade, né? A força da intercessão que se alinha com a justiça dele e, por outro lado, o alerta grave contra a passividade, contra o apego ao mundo, que a gente vê em Ló e, tragicamente, na esposa dele. Perfeito. E tem um pensamento final, né, que essas histórias conectadas nos deixam e que o ministro também toca. Mesmo Abraão, logo depois dessa experiência incrível de comunhão, de intercessão poderosa lá em Gênesis 18 e 19, ele mostra uma fraqueza de novo. É verdade, em Gerar. Sim, em Gênesis 20, mentindo sobre Sara outra vez. Talvez isso sirva para nos lembrar, né, da necessidade absoluta de permanecer constantemente na presença de Deus. Uma vigilância contínua, momento a momento. Porque as experiências passadas, por mais altas que sejam, não nos livram das nossas fraquezas escondidas. Fica essa reflexão, né? A importância de vigiar e orar sempre.